Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente está aqui para decidir qual igreja é melhor, a católica ou a evangélica. Não, mentira. Mas eu vou contar para vocês o que é a igreja católica, os principais ritos e as igrejas neopentecostais e pentecostais. Pessoal, a igreja católica, junto com os grupos pentecostais e neopentecostais, representam uma parcela gigantesca da população brasileira e eu decidi escolher essas duas para falar um pouco melhor. É muito comum que, como mais de 60% da população brasileira é católica, que a gente meio que sabe como funciona uma missa, mas como nem todo mundo eu decidi contar um pouquinho não só da história bem resumida da Igreja Católica, como é uma missa e coisas assim, mas também falar um pouquinho das características das igrejas pentecostais e neopentecostais. É importante falar que as descrições que eu vou fazer é uma generalização, as práticas podem variar de acordo com congregação, com uma tradição específica, com uma igreja, principalmente nas pentecostais e neopentecostais, que não tem uma centralização absoluta, vai ter as diferenças. Cada culto vai ter a ver com a tradição específica de cada igreja. Vamos começar com a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem as raízes lá na época dos apóstolos, os seguidores mais próximos de Jesus, e a igreja afirma que o apóstolo Pedro, o São Pedro, foi o primeiro papa da igreja. A igreja primitiva, que não se chamava Católica Apostólica Romana, ela foi perseguida durante bastante tempo, até que no início do século IV depois de Cristo, o imperador romano Constantino se converteu ao cristianismo e aí tudo mudou. O cristianismo foi legalizado, o culto foi se espalhando, até que aconteceu o primeiro concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Ele foi convocado pelo próprio Constantino, principalmente, ou pelo menos uma das questões, era resolver controvérsias dentro da própria igreja. Tinha gente que acreditava numa coisa, gente que acreditava em outra, então o concílio teve como justificativa pelo menos esse ponto. A própria natureza de Cristo foi debatida. E aí, ele é Deus? Ele não é Deus? Ele é só filho? Ele é um mestre? O que ele é? E aí, 318 bispos compareceram e dessa reunião surgiu o Credo Niceno, que são conceitos fundamentais para a doutrina católica, que depois foi adaptado. E hoje, grande parte das igrejas cristãs usam na liturgia esse credo. Deu origem à oração do credo. Sabe aquela oração? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e tal? Então, tem origem nesse credo niceno, depois adaptado, e aí a oração é uma espécie de resumo desse credo. Aí segue o tempo. Em 1054 acontece uma grande crise e aí tem uma separação chamada Cisma do Oriente entre a Igreja do Ocidente, que é a Igreja Católica, e a Igreja do Oriente, que a gente vai acabar conhecendo como Igreja Ortodoxa. E existem várias igrejas ortodoxas. Na Católica, o bispo de Roma acaba se tornando o líder supremo. Essa é a parte principal. Na Ortodoxa, os patriarcas, eles têm uma liderança regional, tem uma certa liderança até, mas é meio regional, não tem uma centralização absoluta como na católica. Uma outra coisa que é diferente, por exemplo, o Espírito Santo na católica provém do Pai e do Filho, não só do Pai. E, inicialmente, pelo menos, eu não vou falar por hoje, mas inicialmente, pelo menos, a transmutação do pão e do vinho na carne e no sangue de Cristo era uma transmutação real, objetiva, material. O pão se tornava carne e o vinho se tornava o sangue. Na igreja ortodoxa é muito mais, tem um segredo, um mistério ali envolvendo, uma simbologia e assim por diante. A principal prática de um católico é justamente ir na missa e fazer a Eucaristia, que é essa comunhão com o corpo e sangue de Cristo. E se você nunca foi numa missa, eu vou contar mais ou menos, de uma forma bem generalizada, o que você vai esperar. Entrar numa igreja católica, independente do estilo que ela tem, você vai perceber uma atmosfera mais serena, uma sensação real ali daquela sacralidade mais soturna, quase melancólica até. Tem incenso, geralmente sendo queimado, você vai ver pessoas se ajoelhando
ou no mínimo fazendo uma espécie de reverência e fazendo o sinal da cruz ao entrar na igreja. Vai ter música, cânticos litúrgicos, aí o mais tradicional é no órgão, mas hoje em dia tem também bandinhas, né, com bateria, guitarra, tem coisas assim, varia bastante, depende de uma série de fatores. A missa ela é bem estruturada e orquestrada. Vai ter um sacerdote ali, em geral um padre, uma coisa assim. Ele vai estar paramentado, vestido com suas roupas especiais, ritualísticas, e vai conduzir o ritual com várias partes. Então tem leitura da Bíblia, o livro sagrado do cristianismo como um todo, independente da vertente, o sermão, que é uma espécie de adaptação do que foi lido da Bíblia para o dia a dia. O que tem a ver? Uma interpretação. Mas ele também vai dar umas cutucadas. Vai dar um sermão também na galera. Aí você tem, finalmente, a consagração do pão e do vinho, que vai sofrer a transmutação sagrada do corpo de Cristo, e os fiéis vão receber a comunhão. Então forma uma filinha, enfim, as pessoas vão lá na frente, as pessoas que podem, você precisa ali ter feito alguns rituais anteriores para poder participar, e aí você vai consumir. É muito comum os fiéis não consumirem o vinho, e consumirem só a hóstia, mas isso pode variar também. O vinho acaba sendo consumido pelo sacerdote. Se você é de família católica ou tem um catolicismo mais ou menos próximo de você, nada disso é novidade. Mas a gente vai falar agora das pentecostais, as evangélicas pentecostais e neopentecostais, que tem diferença. E a gente vê essa diferença aqui no Brasil de uma forma relativamente clara, tá ali na nossa frente. A história das igrejas pentecostais é muito interessante, porque ela meio que nasce no movimento pentecostal que tem ali no final do século XIX, começo do século XX, nos Estados Unidos. E aí, lá, nessa época, muitos cristãos estavam buscando uma experiência mais profunda com Deus. A ideia da experiência estava fazendo falta. E uma compreensão maior do papel do Espírito Santo na vida do fiel. E aí tem um cara chamado William Seymour. Ele é influenciado por um outro cara religioso chamado Charles Parham. E aí o William, ele é convidado a pregar numa igreja em Londres. E a partir daí você tem um movimento pentecostal. Tem uma rua lá de Los Angeles que ficou famosa por esse movimento, a Rua Azusa, em 1906. Essas reuniões que o William fazia, dirigia, contavam com manifestações do Espírito Santo, incluindo falar em línguas, cura e outros mistérios ou dons espirituais descritos nos livros dos Atos. Na Bíblia tem o livro dos Atos. E aí, como a expressão se aproximava do evento de Pentecostes, que é o que está descrito no livro dos Atos, em que os apóstolos receberam o Espírito Santo, nasce o movimento pentecostal. Então fica fácil entender que a igreja pentecostal, que as igrejas pentecostais vão dar ênfase intensa na experiência do Espírito Santo. E com isso vai ser acompanhado exatamente esses fenômenos de falar em línguas, curas divinas, profecias. Só que o ritual, o que no catolicismo é a missa, o culto, a liturgia, ela é bem mais espontânea. Tem participação ativa dos crentes, dos fiéis, e hierarquicamente é mais descentralizado, principalmente em comparação com a Igreja Católica, e é meio que eles afirmam que a liderança é do Espírito Santo, né, principalmente nas reuniões e decisões, mas cada igreja em especial tem seu dirigente principal, mas não existe uma centralização específica. Algumas correntes das igrejas pentecostais podem ser bastante restritivas, bastante conservadoras, rígidas, sobre o que é apropriado, o que é considerado apropriado para o cotidiano de um crente, de um fiel. Isso inclui, em especial, o campo artístico. Então tem proibição de ouvir músicas seculares, né, músicas que não são gospel, ou programas de TV que pode ou não assistir, esporte e assim por diante. E aí como seria entrar numa igreja pentecostal? A atmosfera é mais de entusiasmo e energia, as músicas são mais vibrantes, né? Os hinos evangélicos acabam preenchendo bem o espaço. Os fiéis, os crentes, expressam sua devoção dançando, batendo palma, erguendo as mãos.
tem quase que uma festa acontecendo ali em nome de Jesus. O culto, ele tem uma característica forte de espontaneidade, né? Os líderes, eles meio que são conduzidos pelo Espírito Santo, e aí tem um momento ali importante em que o êxtase, né, vamos dizer assim, a ênfase justamente na conexão com o Espírito Santo, que aí tem a fala de línguas, profetização, cura e assim por diante, como se o Espírito Santo que estivesse guiando o culto, e não uma liturgia necessariamente escrita ou super estruturada, alguma coisa assim. Disso a gente vai para o desenvolvimento das pentecostais para as neopentecostais. Elas surgem, então, num desenvolvimento do movimento pentecostal, acaba ganhando destaque nas últimas décadas, e a liturgia, a ritualística, ela é bem marcada por uma emotividade, uma música ainda mais vibrante, uma dinâmica também muito grande, e geralmente é acompanhado por elementos midiáticos, pela mídia, pela transmissão disso, fazendo com que seja um show mesmo, muito mais do que um evento. Na pentecostal, aqui vira uma coisa para chamar mais atenção até. Só que a ênfase na neopentecostal é na prosperidade e na batalha espiritual. A batalha espiritual é justamente a batalha contra forças malignas que se opõem às ideias cristãs, às ideias neopentecostais, que tem a ver com Jesus. E essa luta, ela é essencial justamente para alcançar a vitória e a prosperidade. Prosperidade material. Para isso é feito exorcismo, é feito orações específicas. E aí é ensinado, muitas vezes, é muito comum que a prosperidade seja vista como um sinal de favor divino, a prosperidade material. Dá para falar até em prosperidade financeira, de certo modo. É um sinal de favor divino. Também podem impor restrições semelhantes às pentecostais, ou até mais rigorosas. E, quando você entra numa igreja neopentecostal, aí é uma mistura de reverência, expectativa. É comum ter um espaço mais moderno, com telão, com iluminação, né? Uma coisa mais dramática mesmo. Eventualmente até mais teatral, inclusive. O teor das músicas também ligado à prosperidade, a essa coisa de bem contra o mal, né? E aí existe um momento do culto em que tem essa batalha espiritual destacada ali. Os líderes oram pela libertação de influências do mal, e há uma ênfase também na contribuição financeira dos fiéis como um ato de fé, justamente para receber as bênçãos divinas. A imposição de mãos também acontece, como também acontece nas outras, e toda essa parte teatral, dramática que eu comentei, é estrategicamente feito para criar uma atmosfera, um ambiente mesmo de fé, expectativa e busca por resultados tangíveis. E é claro, o importante dizer que as três igrejas são cristãs. E, portanto, essas diferenças, elas são importantes, fundamentam toda a prática e proposta de cada igreja, mas, acima de tudo, o Deus único. E Jesus Cristo é a grande ênfase maior. Eu falei de várias ênfases que cada uma das igrejas dão, mas com certeza Jesus Cristo é uma grande figura a ser seguida, observada, se possível contatada, seja por meio do Espírito Santo, seja por outros meios. E eu sei que muitos de vocês não estão nem aí para o cristianismo ou para a igreja, seguem um caminho solitário ou outros tipos de filosofia, mas lembrando que o conhecimento da humanidade prega a harmonia e o amor para todos nós, para toda a humanidade. Então eu queria muito saber o que você achou dessa explicação e dessa comparação entre as igrejas. Se de repente alguma faz parte, muitos dos que seguem também já foram ou ainda são praticantes dessas igrejas. Deixa aqui nos comentários algo que de repente faltou falar aqui. Um beijo no seu coração e até a próxima.